Olá, meu nome é Saulo Popov Zambiasi e sou professor da disciplina de Programação de Aplicativos para Dispositivos Móveis na Unisul. Hoje vou mostrar para vocês um pouco sobre a linguagem Kotlin, uma introdução. Então a gente vai fazer um walkthrough aqui em exemplos e tutoriais aqui da própria plataforma, certo? Então onde que a gente vai trabalhar aqui? A gente vai nesse item aqui em cima da página deles, que é https://kotlinlang.org, e a gente vai clicar aqui no play, tá? Isso vai abrir uma outra aba pra gente, em que eu vou vir aqui para um ambiente. Então, por exemplo, ele já traz um exemplo, mas eu estava mexendo aqui. Então, fun main println hello world, certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho um hello world. Então vocês podem programar nesse próprio ambiente mesmo dele. Aqui dá um run que vocês vão executar o código, tá? Só que às vezes o servidor está um pouco lotado, ou dá alguns problemas e tal, e ele não executa, certo? Para isso eu preparei um outro ambiente para mim, em cima do Visual Studio Code. Então eu coloquei um plugin aqui no Visual Studio Code para trabalhar com Kotlin. Eu já instalei aqui no meu Linux o Kotlin, já o compilador e o executor. Então já está preparado aqui. Então se der algum problema lá nos exemplos, se eles não estiverem lentos, não funcionando, eu rodo aqui na minha plataforma mesmo. Agora, por que a gente vai ver o Kotlin? Tá? O pessoal da Google tem migrado a programação do Android de Java para Kotlin, certo? Por N motivos. E a gente também, tipo, para as nossas aulas, estamos migrando para Kotlin, porque é interessante. Além de ser uma linguagem diferente, é uma linguagem bem interessante, ela é bem enxuta, certo? Então, comparado com visualmente com o programa em Java, o Kotlin é muito mais bonito, muito mais fácil de se ler, né? E ela é bem poderosa. Então ela tem várias coisas que facilitam a nossa programação, que depois vocês vão ver com alguns exemplos, ok? Então, para trabalhar em cima dos exemplos, a gente vai clicar aqui nesse item em cima do menu, que é Examples, certo? Vocês vão ver que ele vai trazer um pouco sobre, explicando o que é esse tipo de tutorial que ele está trabalhando. É um tipo de estrutura muito boa de aprendizado, eu gosto muito particularmente, que é que ele, além de ir mostrando como é que faz, explicando como é que é feito, ele te dá o próprio ambiente de execução e de testes aqui na plataforma web. Tá? Então, por exemplo, vamos clicar aqui em introdução. A gente poderia ir no Start Now, não tem problema nenhum, mas eu vou mostrando os itens para vocês. Então, Introduction, nós temos o Hello World, que é o primeiro item que ele já traz para a gente. Tem Function, Variables, no Safety, Class, Generics, Inheritance, certo? Então, nós temos vários elementos aqui que a gente pode ver aqui, né? E quando a gente seleciona, ele traz. Então aqui também, né, quando a gente seleciona um dos elementos, ele traz aqui o elemento, né, o exemplo aqui, ele já explica aqui pra gente, tá? Então, por exemplo, aqui vamos começar com Hello World, tá? Então ele tem aqui package org.kotlinlang.play. Aí depois vem a função main, funcmain, abre e fecha parênteses. Depois abre e fecha com chaves, né? E dentro desse bloco nós temos println hello world. Então pode ver que é um exemplozinho bem simples. Eu vou dar um play aqui mesmo na plataforma, e a princípio, se estiver tudo bem lá, o executor lá, ele vai executar e mostrar o resultado para a gente, tá? Então hello, world, ele mostrou aqui no nosso próprio ambiente. E a gente pode fazer modificações nesse cara aqui também, tá? Em tempo de teste. Então vamos imprimir aqui print ln modifiquei, certo? Então eu coloquei uma linha a mais, opa, não é Ctrl S, né? E eu a princípio executo, ele mostra essa execução modificada, certo? Então aperto o X aqui para fechar o que está mostrando, tá? Então ele é bem legal de se trabalhar e é bem bom para se aprender. E daí ele tem a explicação de linha por linha o que ele está fazendo, tá? Então, o nosso Hello World, vocês observam que quando eu programei ele naquele nosso playground lá, eu não coloquei nenhum pacote, certo? Eu simplesmente coloquei o nosso Hello World
ok? E eu executei ele. Vamos vir para o nosso ambiente aqui do Visual Studio Code aqui e colocar ele normalmente também aqui, fun main, ok? Eu coloco println hello world, beleza? Salvei, aqui eu tenho que sempre salvar ele e eu vou executar no nosso código, tá? Aqui no output vai mostrar a execução e tá aqui, ó, hello world, imprimiu, né? E saiu do nosso código, beleza? Observem o seguinte, quando eu não coloco o pacote, que na verdade ele funciona que nem o Java, a gente coloca uma estrutura de pacotes, né? Se eu não colocar o pacote, ele vai colocar no default. Ok? Então, para os nossos exemplos aqui, se não é um programinha que a gente realmente vai precisar para alguma coisa, pode deixar no default aqui, para teste só, está de boa. Depois, mais tarde, vocês começam a colocar a estrutura de pacote de vocês. Outra coisa, observe que o Kotlin a gente não usa o ponto e vírgula, né? E uma coisa muito legal comparado com o Java, por exemplo, a gente não precisa, para dar um println, não precisa colocar system.out, .println, etc. Então, pode ver que a gente diminuiu bastante o código aqui. Outra coisa, para a gente ter uma função main, a gente não precisa ter uma classe, certo? Então, não preciso criar uma classe para ter um main ali. Simplesmente coloco o meu main e eu executo ele, tá? Então ficou bem mais simplificado do que um programa Java, já tem bem menos linhas e bem menos texto para digitar, tanto para digitar como visualmente para vocês olharem o código. Observe que esse nosso main inicial do Hello World não tem nenhum parâmetro de entrada, porque a gente não está precisando de parâmetros de entrada. Se vocês precisarem analisar os parâmetros de entrada, basta vocês dizerem que ó, ele é do tipo, ele é o nome args, dois pontos, ele é do tipo array, certo? E é uma array de strings. Então tá aqui, ó, tipamos esse cara aqui, certo? Ok? Então vejam que ele é diferente do Java, que no Java vocês vão lá, string, abre e fecha colchetes, args. Então vocês estão dizendo que é um vetor de strings, certo? Aqui é a mesma coisa, mais ou menos, só que a gente inverte. O nome args está começando aqui. Isso a gente vai ver nas variáveis também, que é um pouquinho invertido, certo? Funções, como é que funciona as funções, certo? Então é bem parecido como a gente trabalha no Java, certo? Só que aqui a gente tem bastante coisa diferente também, ok? Então, mas a estrutura passa parâmetros, recebe retorno, beleza? Então vamos analisar aqui, ó. Então, nós temos aqui a nossa primeira função, que é funcPrintMessage, e eu estou passando como parâmetro uma mensagem, que o nome dela é message, dois pontos string, ou seja, ela é do tipo string, e ele retorna dois pontos unit. É um tipo unit que mais tarde a gente vai ver na disciplina. Certo? E aí eu simplesmente dou um println message, tá? Então eu pego essa mensagem como string e imprimo ela na tela, ok? Então eu já vou deixar executar isso aqui para mostrar ali embaixo e eu já vou comparando com o código que a gente vai ver se executar. Depois a gente tenta de novo. Bom, a segunda função é printMessage with prefix. Então observem que agora é um outro tipo de função que a gente está trabalhando. Certo? E o que eu vou fazer com essa função? Então eu estou passando duas informações, que vai ser message, que é do tipo string, e prefix, que é do tipo string. Só que observem que esse prefix, que é do tipo string, eu estou passando aqui um info. O que é esse info aqui? É um valor default. Então se nada for passado nesse prefix, eu passo um default. Ok? Então, depois a gente vai ver ali executando. E aqui tem uma função soma. Então tá aqui, a função que eu passo duas informações do tipo inteiro, que vai ser o x e o y, e ele retorna o inteiro, que eu faço return x mais y. Só que eu posso simplificar essa chamada de função, porque ela é bem simples, eu só dou um retorno ali, né? Então como é que eu posso fazer? Eu faço multiply, por exemplo, é outra função, que eu passo dois inteiros como entrada, e eu já dou ali na mesma linha, igual x multiplicado por y. Observem que eu facilitei a leitura dessa função, certo? E eu coloquei ela só numa linha. Então ela é simples, coloquei numa linha só, eu diminuí o meu código, então visualmente ficou bastante interessante. Beleza, agora usar essas funções assim. Então aqui, ó, print message hello. Então simplesmente imprimi o hello, passei como
parâmetro nela o hello, que é uma string, e ele foi lá e imprimiu ela. O print message with prefix, pode ver que eu estou passando como parâmetro hello e o segundo parâmetro, que é o prefixo, eu passei como log. Então tá aqui, imprimiu log hello, porque ele não vai usar o default, ele vai usar o prefixo que eu estou passando com o parâmetro, tá? Depois eu uso o print message with prefix, que eu não passo o segundo parâmetro, eu só passo o hello, certo? Então passei o hello e não passei mais nada. O que ele vai fazer? Vai pegar o default, que é o info. Então foi lá, info, imprimiu info, hello, tá? E tem outra forma também ainda, ó, print message with prefix, em que eu estou alterando a ordem dos parâmetros que eu estou passando. Mas quando eu altero a ordem dos parâmetros que eu passo, eu tenho que dizer qual é o parâmetro. Pode ver, eu passo primeiro o prefix, prefix é igual a log, message é igual a hello. Alterei a ordem. Isso é lido lá dentro, ele interpreta, verificou que eu alterei a ordem e ele coloca cada um elemento na variável da qual ele pertence e ficou igualzinho, ó, log, hello, beleza, só alterei a ordem. Quando eu dei um println sum 1,2, ele foi lá e imprimiu o resultado da minha função, como se fosse uma função normal em Java, né? Lembrando que a gente pode simplificar ela dessa forma. Ou seja, aqui eu poderia simplesmente fazer dessa forma aqui, ó. Isso aqui é igual a x mais y, certo? Vamos tentar executar isso aqui novamente. E ele vai fazer a mesma coisa que ele faria na função original, como a gente trabalha normalmente no Java. Está um pouco lento o servidor hoje, vamos tentar executar novamente. A gente pode colocar nesse nosso ambiente aqui, salvar e executar. Tá aqui, ó, imprimiu 3 ali, certo? Que é o que é o 1 mais 2. Usamos aquela forma mais aglutinada, né, como mostrado abaixo ali, e beleza, funcionou como a gente queria, certo? Tem as infix, mas eu não vou entrar nisso aqui, depois vocês podem dar uma olhada, mais tarde a gente pode ver isso aqui. Tem os operators, que vocês também podem fazer os próprios operators, isso aqui é mais ou menos parecido com o que a gente já pode fazer no C++, mas a gente vai ver isso aqui que é bem importante, que é o varargs. Certo? O vararg é um tipo específico que na verdade a gente pode passar múltiplos parâmetros numa função. Tá? Como é que isso funciona? Então peguem essa primeira função aqui, fun print all vararg messages string. É como se eu estivesse passando um vetor de strings para essa função, só que não é um vetor, são os parâmetros da função. E o nome desses parâmetros eu dar o nome aqui de messages, certo? Então, por exemplo, eu vou pegar, ó, for m in messages. Então o que eu estou fazendo? Estou fazendo um for nesse cara aqui. Então ele vai pegar cada elemento dessa passagem de parâmetros de mensagem, vai jogar dentro de m e eu vou imprimir esse cara aqui, tá? Um println, tá? Eu vou tentar executar aqui para ver ele rodando, senão eu tá aqui, ó. Imprimiu hello, salute, né? Que são esses caras aqui que eu vou mandar imprimir esses caras, né? Então hello, salute, rolar e chinês aqui. Imprimir eles. Uma outra forma também, então vamos ver, ó, print all with prefix. Que na verdade, ó, podem ver que eu estou passando os meus parâmetros, né? Que por exemplo são os parâmetros normal. Só que eu quero passar um parâmetro especial que eu vou chamar aqui de prefixo. Poderia ser qualquer outro nome que vocês quiserem. Que ele também é do tipo string. Aí vocês dizem, tá, mas como é que ele vai diferenciar o que é esse prefixo dos outros parâmetros? Porque são tudo parâmetros. Aí é o seguinte, vocês passam os parâmetros normais, normalmente, só que quando vocês vão passar o parâmetro que ele é do nome prefixo, vocês dizem que ele é do tipo prefixo. Ou seja, é o nome daquele parâmetro especial que vocês estão passando. Então vocês têm que especificar ele dizendo, ó, prefixo é igual a greetings, por exemplo. Quando vocês forem imprimir tudo, beleza, está lá imprimindo esses caras. Outra coisa, vocês podem pegar esses vários parâmetros que é do tipo varargs e passar para uma outra função. Quando vocês fazem isso, vocês usam um asterisco na frente, dizendo que essas entradas aqui, entries, né, que é do tipo vararg,
são vários elementos de parâmetros que vocês estão passando. Então, ó, print all, tá, vem aqui e passou vários parâmetros e ele vai imprimir todos eles. Beleza? Então, a gente pode trabalhar com esse tipo vararg, que ele é bem legal, que a gente trabalha com argumentos variáveis, vários argumentos passando por uma função e trabalhar com eles lá dentro. Ok, agora vamos para variáveis. Como é que funcionam as variáveis aqui no Kotlin? Tá? Então as variáveis funcionam mais ou menos como funcionam no Java, mas a gente tem algumas especificidades bem interessantes. Então, por exemplo, para a gente inicializar uma variável, eu digo qual é o nome dela, certo? Quando eu crio uma variável, dou 2 pontos e digo que ela é do tipo string e eu posso inicializar ela. Então eu passei uma string chamada initial, né? Então eu passei var a 2 pontos string igual initial, eu imprimo ele. Ótimo, tranquilo, normalmente, que nem a gente faz em Java, só que a diferença aqui é que eu digo qual é o nome da variável e depois eu digo o tipo. Outra coisa que eu posso fazer é inicializar ela como val. Ok, mas qual é a diferença de val para var? Var é uma variável normal, vocês podem modificar ela durante o percurso da programação. O val não. O val é uma variável imutável. Só que não é uma constante, não é bem uma constante, ela é um pouquinho diferente, tá? Então o val aqui, ó, val b, 2 pontos int é igual a 1. Então vocês inicializaram esse b, né, colocaram um valor nele, e depois val c é igual a 3. Opa, observem que essa terceira criação de variável, que é a do c aqui, eu não disse que ele é um inteiro. Por quê? A partir do momento que vocês não dizem o tipo, mas vocês inicializam, o próprio compilador faz a inferência do tipo e ele vai verificar, tá, 3 ele está mais propenso para ser um inteiro aqui, então ele já inicializa com um int, o i maiúsculo, ok? Outra coisa é o seguinte, a gente pode criar uma variável sem inicializar ela. Então aqui, ó, var e 2 pontos int. Aí vocês dizem o tipo que ela é, então vocês criaram ela do tipo int, e se vocês tentarem utilizar ela vai dar um erro. Por quê? Então, por exemplo, ó, println, porque vocês não podem utilizar uma variável não inicializada. Tá? Então é mais ou menos a ideia do null. Se vocês tentarem usar um objeto que ele é nulo, vai dar um erro. Né? No caso aqui ele nem deixa você utilizar, nem deixa vocês especificamente compilar, então ele já vai dizer que não, tem alguma coisa errada ali. Então vocês podem inicializar ela depois. Tá? Então, mesmo ela sendo do tipo imutável, se vocês simplesmente criarem ela, então por exemplo aqui, ó, val d é igual a 2 pontos int, então ela é uma imutável, vocês inicializaram ela? Não inicializaram, já deram o tipo que é do tipo inteiro. Em algum momento vocês inicializam ela, então por exemplo, if some condition d igual a 1, else d igual a 2. Então em algum momento vocês inicializaram, depois quando vocês dão um print lnd nela, ela é mostrada na tela. Só que vocês não podem mais modificar, certo? Ela pode ser var? Pode. Se eu mudar isso aqui para var, aí vocês podem modificar também, tá? Não tem problema. Isso aqui é só um exemplo para modificar aqui mesmo. Val vocês podem inicializar depois. Só que vocês sempre precisam inicializar ela antes de usar. Se tentarem, ele nem vai deixar, ok? Então isso é bem importante. Depois nós vamos ver o seguinte, que var e val elas são diferentes porque val é imutável, só que se vocês alocarem um objeto em val, vocês não podem trocar o objeto que está alocado para aquela val, mas vocês podem mexer nos elementos, nos atributos e usar esse objeto, certo? Então depois a gente vê isso, e isso dá uma certa segurança de que vocês não vão modificar qual objeto está apontado por aquela variável. Uma outra coisa aqui, null safety. O que é esse null safety? Então, seguindo um esforço mundial e tal, para acabar com aquele erro do null point, exception em tempo de execução, o Kotlin ele vai tentar resolver esse problema do null pointer exception, só que ele não tem como se livrar de tudo sempre, certo? Então vamos executar isso aqui e eu explico porque ele não tem como se livrar disso, tá? O Kotlin ele tem uma integração com Java, então vocês podem utilizar programas que estão escritos, partes de um programa que estão escritos em Java, bibliotecas que estão em Java e por aí vai. E o Java usa muito o esquema de variáveis null, retornar null, etc. Então se o Kotlin não souber trabalhar com isso, ele não vai ter essa interoperabilidade com Java.
ok? Então o que deve ser feito? Deve-se criar alguma forma de interagir com o Java. Então, por exemplo, ele trabalha com isso aqui, ó. Vamos ver, var never null string this can be null. Então a gente criou aqui uma variável do tipo never null, ou do tipo string, que ela se chama never null, e já inicializamos ela com valor. Quando eu vier aqui e colocar never null é igual a null, o que está acontecendo aqui? Eu estou tentando colocar um valor nulo nela, ok? Isso não pode ser feito. Você não pode atribuir um null para um tipo string, tá? Não pode, porque ela não pode ser nula. Aí depois a gente cria uma outra que é var nullable. O nome da variável se chama nullable. Ela é do tipo string e podem ver que eu coloco um ponto de interrogação aqui logo grudadinho depois do tipo. Então essa variável que termina com ponto de interrogação no tipo dela significa que ela pode ser nula. Então quando eu dou nullable é igual a null, isso é permitido, certo? Então ele permitiu que eu pudesse criar essa variável nula. Então, para declarar uma variável que vai interagir com algum programa Java ou com alguma outra linguagem que retorne a informação nula, então eu coloco esse ponto de interrogação. Aqui, depois a gente tenta criar uma outra variável que é inferred non-null, em que eu não especifico o tipo, mas eu já estou passando uma string, então o próprio compilador vai identificar como string, ele vai inferir como sendo uma string. Uma string no Kotlin não pode ser nula, certo? Então ela não vai ter aquele pontinho de interrogação e tal. Então quando eu não definir o tipo e eu passar uma string para inicializar, ele não pode ser nula. Então essa linha aqui é inválida e não pode ser executada porque vai dar problema, certo? Vamos olhar um outro exemplo aqui, ó. Fun strlen not null string int. Então o que eu fiz? Eu criei uma função chamada strlength. Então eu vou retornar o tamanho de uma string, com quantos caracteres ela tem, e eu passo como parâmetro um not null string, certo? E ele vai retornar um int. Quando eu retornar not null, que é a nossa string .length, ele vai retornar o tamanho dela, certo? Agora vamos usar essa função strlength never null. O que eu estou fazendo aqui? Estou passando como parâmetro uma variável que não pode ser nula, ela é string. E se eu tentar passar essa strlen no label, que ela pode ser nula, aí vai dar um erro. Qual vai dar o erro? Dizendo que eu estou tentando passar uma variável nula e eu não posso, certo? Então vai dizer o seguinte, ó, infer type, peraí, vamos pegar aqui, ele deveria dar os erros aqui. Ele não está mostrando, mas aqui ele não poderia. E se eu fizesse o seguinte, ali na nossa função strlen colocar um ponto de interrogação, isso aqui vai dar um erro também. Qual é o erro? Você está tentando usar um ponto length numa string que pode ser nula e ele vai dar um erro. Beleza. Então o que eu tenho que fazer, né, para não dar esse erro, para ele não dizer que eu não posso usar ela? Simplesmente você tem que testar se ela não é nula. Então vamos descer mais embaixo, ó. Aqui eu estou recebendo um parâmetro que pode ser nulo. É uma string que estou recebendo que pode ser nulo. Então, antes de tentar usar ela, eu preciso fazer esse if aqui, ó. If maybe string, que é o nome da string que eu estou passando, é diferente de nulo. Opa, se é diferente de nulo, eu já posso usar ela. E aí eu vou testar ainda se ela é maior que zero. O length dela, né, o tamanho dela. Tá aqui, ó. Se for maior que zero, então string of length tanto, ok? Então o tamanho que ela tem, se não, empty or null string, ok? Então eu tenho que fazer esse teste se é diferente de nulo, tá? Então a partir do momento que eu testei ela se é diferente de nulo, eu posso usar ela. Então o meu compilador não vai reclamar, certo? Vou tentar executar depois algumas coisinhas. Vamos passar aqui para a parte de classes. Agora vocês vão ver quão simples fica trabalhar com classes em Kotlin. Então, por exemplo, vamos executar esse aqui, ver o que retorna antes. Se não der, vamos colocar lá no meu ambiente aqui já ajeitadinho. E eu vou executar aqui, tá? Então, infelizmente está dando errinho lá. Aqui, ó.
Primeiro, ele está dando um warning que esse cara, o customer aqui, ele nunca foi usado, certo? Tá aqui, ó. Esse cara aqui criado nunca foi usado. Ah, beleza, tá. Nunca foi usado, isso não é problemático. Mas vamos ver o que acontece aqui na inicialização. Class Customer, o que eu estou fazendo? Estou criando uma classe, o nome dela é Customer, e ela já tem um constructor default, que eu não passo nada como parâmetro. Por isso que depois, quando eu vou usar ele, val Customer é igual Customer, eu estou inicializando o constructor dele. A segunda criação de classe aqui, que eu faço Class Contact, eu passo aqui, parece que eu estou criando uma função, que eu estou passando como parâmetro val id, é do tipo int, o var email, que é do tipo string, mas na verdade isso aqui o que eu estou fazendo? Já criando o constructor e já criando os atributos também. Então eu digo aqui, na minha contact tem os atributos id, que é uma variável imutável, que é uma inteira. E eu tenho o meu var email, que é uma variável mutável, e ele é do tipo string. Isso também já é já são os meus parâmetros do constructor que já inicializam os meus atributos. Então, em uma linha só, né? Observem que em uma linha só eu já criei minha classe, criei dois atributos, criei meu constructor e já estou atribuindo nesse constructor as variáveis para os atributos referentes. Certo? Quanto que eu precisaria em Java para fazer isso? Ainda mais se eu tivesse os getters e setters. Né? Então podem ver como ficou bastante simplificado no Kotlin isso aqui. Aí depois, quando eu vou utilizar, ó, o primeiro eu já mostrei lá, que eu simplesmente inicializo com default, e o segundo, o contact, é igual a contact, passo os nossos parâmetros que eu quero, como se estivesse chamando o constructor, ok? E eu dou um println aqui no id, que depois vocês viram no VS Code lá, que ele mostrou aqui como sendo 1, e eu altero o atributo e-mail da minha classe contact. Tá? Por mais que ele é um tipo val imutável, eu posso mexer nos atributos dele, tá? Se eles forem do tipo var. Okay? Eu só não posso trocar o objeto que está na memória desse val ali, certo? Vamos seguir agora, eu vou pular os generics aqui, é mais ou menos parecido com Java, e depois vocês vêm com calma. Nós vamos para a parte de herança. Uma coisa bastante importante na parte de herança é o seguinte: toda classe criada no Kotlin, ele é por default final, ou seja, você não pode mexer nela, tipo herdar, modificar e tal, coisa. Então, inclusive os métodos, eles são originalmente tudo final, tá? Então, se vocês quiserem herdar e poder reescrever um método, fazer um override no método, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que colocar a classe como open, então vocês utilizam a palavrinha open antes de criar a classe, que fica, por exemplo, vamos supor aqui, ó, open class dog, que eu vou ter como parâmetros aqui uma função que vai ser say hello, então ela vai ser também open fun say hello, e eu dou um print lá, wow wow. Ok? Então vai ser o meu cachorro falando au au lá. Tá. E depois eu vou criar uma classe que herda de dog. Então, ó, class Yorkshire .dog. Pode ver que quando eu faço .dog, além de dizer que eu estou herdando de dog, eu já estou chamando também o constructor de dog. Tá? Como o constructor de dog não tem parâmetros, ou seja, é o default, então eu só coloco abre e fecha parênteses aqui. Aí depois o que eu vou sobrescrever vai ser a nossa função sem hello. Então eu dou um override, espaço fun, espaço sem hello, e eu dou um print lá, println, with, sei lá, é uma forma diferente de ser a wow lá do dog, do cachorro. Tá. Quando eu for usar lá a minha classe que herda, podem ver aqui, eu criei uma val dog, ele é do tipo dog, só que eu coloco nele, instancio um objeto Yorkshire. Então vai ser dog igual Yorkshire. Não tem parâmetros para passar, então ele fica dessa forma assim. E quando eu dou um dog.sayHello, ele vai dar o say hello daquele dog lá, que é um Yorkshire que herdou de dog, né? Que é herança de dog, beleza? Então é mais ou menos como o Java, certo? Só que bastante simplificado aqui. E aí tem essas palavras-chave do open, o override aqui que não fica lá como uma
tag com arroba lá, que nem é feito no Java. Aqui eu coloco especificamente a palavra override, por aí vai. Então tem algumas coisinhas que mudam, mas não é tanto assim não, tá? Não é, vocês vão ver que é mais simplificado e é fácil vocês fazerem esse paralelo com o Java. Tá, mas e quando o meu constructor precisa de parâmetro? E eu vou herdar essa classe e eu vou precisar passar o parâmetro. Então vamos ver um exemplo aqui. Eu tenho uma open class Tiger, que daí eu tenho um parâmetro que eu inicializo aqui um atributo que é o val origin, e eu passo uma string, certo? Então eu já estou inicializando isso aqui com um parâmetro. Quando eu dou um say hello, eu mostro a origem, né, desse tigre aqui, né, no meu print. E daí eu vou lá e crio uma classe que vai herdar de Tiger. Então vai ser class Siberian Tiger, Tiger, e podem ver que eu estou passando como parâmetro já a string que eu quero já inicializar lá, certo? Que é Tiger. Como eu não inicializo aqui, não tenho que passar parâmetro aqui no Siberian Tiger, eu só passo ali no Tiger ali quando eu inicializo, tá? Então, se eu for executar isso aqui, eu fui lá, val Tiger, Tiger, é igual ao Siberian Tiger, que daí eu já passo o parâmetro lá. Então tá aqui, ó, Sibéria, né? Quando eu say hello. Há também quando eu preciso passar argumentos para superclasse, etc. Então, por exemplo, vamos ver esse outro exemplo aqui. Open class lion, val name, então os atributos são nome, que é do tipo val. Então, do tipo string, ele é uma variável imutável. E depois tem o val origin, que é uma string também variável imutável. Eu passei esses dois parâmetros aqui e eu pego e eu mostro no say hello esses dois parâmetros, tá? Aí depois eu tenho uma classe asiática que eu vou herdar de lion. Então vai ser o leão asiático. Essa classe eu também vou precisar passar um parâmetro, mas observe que aqui eu passo só um parâmetro, certo? Que vai ser o name e vai ser do tipo string. Quando eu passar esse name aqui, porque eu vou ter que passar ela para o lion lá, que também tem essa inicialização, eu chamo aqui já o constructor de lion, em que eu passo name igual a name. O primeiro name aqui do lion aqui é o atributo da qual eu vou querer passar lá para lion, e o segundo é a variável que eu estou recebendo aqui, que também é um atributo aqui de Asian, que eu estou passando lá para o meu lion aqui, ok? E origem eu já passo aqui mesmo, Indian, então eu não pego como parâmetro aqui do asiático. Então, lion tem dois parâmetros, que é o name e origem, e asiático tem só parâmetro name. Só que ele passa Indian, né, quando ele herda aqui para o lion, ok? Então, se vocês forem ver a execução aqui, main, full main aqui, a gente passa aqui val lion, dois pontos, né, do tipo lion, que é igual a asiatic rufo, passei só um parâmetro, porque agora o outro é passado ali na chamada tipo super aqui de lion, né, o constructor, e daí lion.sayHello. Beleza? Então aqui eu estou trabalhando com passagem de parâmetros também. Beleza, agora vamos para a parte de fluxo de controles. Está aqui, ó. Esse cara aqui é muito poderoso, que é o when, tá? O when, ele pode usar qualquer coisa, ele pode gerenciar qualquer coisa. É mais ou menos como se fosse aquele esquema do switch case do Java. Só que ao invés de analisar um inteiro, uma string, um caractere, vocês podem analisar qualquer coisa, tá? Então vamos ver um exemplo. Tem essa função aqui que ele vai fazer alguma coisa. Então, por exemplo, observem essa função. Fun cases, eu recebo como parâmetro uma variável que se chama obj, dois pontos, n com A maiúsculo, que pode ser qualquer coisa, certo? Então esse when vai receber essa variável obj, que é do tipo n. Ele vai fazer alguma coisa conforme o que ele vai receber. Então, se ele receber o número 1, ele vai ter uma setinha aqui que significa o que ele vai fazer, né? O que vai acontecer quando ele receber esse 1. Então, ele dá um println when, uma string when, né? Se esse obj for uma string hello com H maiúsculo, ele vai imprimir na tela println greetings, né? Vejam bem, no Java, quando eu tenho um switch case, para cada case, quando eu termino esse case, eu tenho que colocar um break. Senão ele vai executar o próximo elemento do switch case. Aqui não. Então ele vai executar e ele já vai cair fora quando ele executar.
Só que se eu tiver mais de um elemento, ou seja, mais de uma linha de comando, eu tenho que colocar entre chaves, assim, certo? Porque eu vou ter mais de uma linha de comando. Se eu não tiver mais de uma linha de comando, eu não coloco entre chaves e ele fica normal como está aqui nesse exemplo, tá? Ok? Então, por exemplo, aqui eu vou dar um print ln1, depois eu vou dar um greetings. Se não for uma string hello, ele vai verificar is long, ele vai verificar se é um número longo. Aí ele imprime long. Beleza, se ele não é nenhum desses três, ele vai verificar if not is string. Se ele não é uma string, ele vai imprimir not a string. Se não, que esse aqui seria como se fosse o default lá do setCase, ele dá um print ln unknown. Embaixo aqui eu só foi criada uma classe chamada myClass, só como exemplo. E agora vamos ver a execução disso. Ó. Fun main, tá aqui. Eu vou dar um cases hello com H maiúsculo, ou seja, ele vai verificar. É não, é hello com H maiúsculo? Sim, imprime greetings, imprimiu. Passo número 1, verificou aqui o 1, imprimiu hello, o 1, imprimiu o 1, beleza. Passei um cases 0L maiúsculo, significa que é um número longo. Passei, ele verificou. É não. É hello? Não. Is long? Imprimiu long. Depois eu passei uma classe aqui, cases myClass. O que ele fez? Então eu instanciei uma classe, passei como parâmetro, porque ele é um N também. Não. É uma string? Não. É um longo? Não. Não é uma string? Não, não é uma string. Então ele vai imprimir not a string. Imprimiu aqui. Aí depois eu passei hello, só que observe que esse hello tem um H minúsculo, né? Então ele não vai parar nesse hello aqui, não vai ser longo, ele vai ser uma string, então não é igual esse cara aqui. Então ele vai lá para o default, ele imprime unknown, beleza? O AND também não precisa só fazer alguma coisa, ele pode retornar alguma coisa. E ele pode retornar também um N aqui, por exemplo. Vamos ver aqui esse segundo exemplo aqui. Nós temos aqui mais ou menos parecido lá, só que eu estou chamando, eu vou imprimir o resultado de uma chamada de uma função. E essa função vai ter um when. Então a fun when assign, eu passo como parâmetro when, e ele retorna também um n também como parâmetro. Certo? E aí o que eu faço? Eu criei uma variável aqui, que é val, é uma imutável, result, que ele vai receber o resultado de when. Ok? Então ele já vai ser inicializado como n também, por quê? Porque ele recebe o when aqui, que é o retorno. Tá? Então when object, quando for retorna when, que é uma string. Quando for hello com H maiúsculo, retorna que é um numérico. Se for longo, retorna falso. Se não, retorna 42. Ou seja, ele verifica qualquer coisa e pode retornar qualquer coisa. Isso vai ser jogado dentro dessa val result aqui, que daí isso aqui vai ser dado um return, certo? Porque ele pode retornar qualquer coisa. Se eu executar isso aqui, ele vai imprimir. É claro, ele está dando uns warnings aqui, certo? Mas isso aqui, por enquanto vocês não tem que dar bola para isso. Está aqui, ó, 142, 42. Então está aqui ele imprimindo conforme que ele está recebendo com parâmetro ali. Beleza, então vocês viram que é bem poderoso esse when e dá para usar para várias coisas. Vocês vão ver quando a gente for lá trabalhar em cima do Kotlin, trabalhando em cima do Android Studio, vocês vão ver que a gente vai precisar bastante disso aqui, certo? Eles usam bastante isso aqui, então a gente vai usar lá. Agora a gente vai para looping. Os loopings funcionam mais ou menos como Java, só que tem algumas coisinhas diferentes aqui, bem interessantes. Tá? Então, por exemplo, for, como é que funciona? Vamos supor que a gente quer varrer uma lista de elementos. Então, list of carrots, x, chocolate. Então, eu vou pegar essa lista que eu criei, inicializei ela e tal. E eu vou querer mostrar, imprimir na tela cada um dos elementos. Então, eu pego aqui cake in cakes, ou seja, eu passo o nome do elemento que vai ser recebido da minha lista para cada uma iteração. E eu imprimo ele. Então, vai estar aqui, ó, carrot, x, chocolate. Então, eu imprimo cada um desses elementos. Certo? Então isso aqui é um for each de uma lista. O while e o while do funcionam igualzinho o Java, então a gente não vai entrar muito nisso aqui. Então o while vocês usam aqui o teste para verificar se vocês continuam fazendo ele, e o do while vocês verificam depois de executar a primeira vez.
ok? E aí vocês continuam verificando assim nas próximas vezes. E o while, inicialmente, vocês primeiro testam, depois executam, certo? Iterators aqui a gente não vai entrar muito aqui, depois mais vocês podem ver. Isso aqui é bem legal também, tá? Nós vamos aqui para ranges. Ranges também está nos laços. Então, por exemplo, ó, for i em 0.3 significa, vocês querem fazer o seguinte, para i de 0 a 3, faça print i, ou seja, vocês vão pegar, vão imprimir 0, 1, 2 e 3. Okay? Então esse é o range do início até o fim. Então tá aqui, ó, 0, 1, 2, 3. Vocês também podem pular de passo em passo, e vocês não precisam fazer de 0 a 3, também, por exemplo, ó, for i em 2 até 8, então 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mas vocês estão usando o step 2. Então em vez de imprimir 2, 3, 4, vocês vão imprimir 2, pula 1, 4, pula 1, 6, pula 1, 8, ou seja, 2, 6, 8. Então vocês foram de 2 em 2, tá? E vocês podem fazer o inverso também, tá? Então, por exemplo, for i em 3 down to 0, ou seja, o inverso, em vez de usar o ponto, vocês usam down to, certo? Podem fazer o step também, não tem problema. Então tem 3, 2, 1, 0 e vocês imprimem na tela. Isso também vocês podem usar o esquema de range em cima de caracteres também. Por exemplo, ó, for c em a.d, então pode ver que vocês estão trabalhando em cima de caracteres, print c, beleza. E vocês também podem fazer o inverso e podem ver que estamos usando o step do to também aqui para pular de 2 em 2, tá? Então também dá para fazer o inverso. Os ranges também eles podem ser usados também quando vocês estiverem trabalhando com if. Então, por exemplo, vocês podem ver se um determinado valor está num range ali, certo? Ou numa abrangência. Então, por exemplo, aqui, ó, eu criei uma variável imutável x que vale 2 e eu fiz o seguinte, ó, if x em 1.5, se ele estiver nesse range, você vai fazer o seguinte, você vai imprimir esse cara, beleza? Aí você imprime. Aqui, ó, if x not in 6.10, print x is not nesse range. Então, por exemplo, você também pode verificar se ele não está dentro de um range, de uma área, certo? Então, isso aqui é bem legal, bem útil para várias coisas, tá bom? Vamos ver o esquema de checagem de igualdade. Checagem de igualdade funciona o seguinte, com dois iguais, significa que vocês estão testando a estrutura. E se vocês utilizarem 3 iguais seguidos, significa que vocês estão testando a referência, né? Então observem esses dois exemplos aqui. Então foi criado aqui dois tipos de variáveis que são do tipo set. Set significa que não pode, é uma lista, a gente já vai ver ali em collection, é uma lista só que não pode ter elementos repetidos, né? Então nós criamos authors e writers, nesses dois sets eles têm os mesmos elementos, só que estão em ordem diferente, ok? Então, o authors tem Shakespeare, Hemingway e Twain, e writers tem Twain, Shakespeare e Hemingway, certo? Então, são duas listas diferentes com os mesmos elementos. Então, se vocês testarem com igual e igual, vocês vão verificar se eles têm os mesmos elementos. Apesar deles estarem em ordem diferente, eles têm os mesmos elementos. Então, são listas iguais, praticamente, certo? Então, o igual igual funciona, retorna como true. E authors com igual, 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 vocês estão testando se eles estão apontando para o mesmo objeto na memória. Eles não são o mesmo objeto, são listas diferentes, tá? Authors e writers são variáveis diferentes que apontam para coisas diferentes, tá? Então retorna falso, certo? Então o igual, igual é em relação à estrutura, o conteúdo, e o igual, igual, igual referente ao referencial, o objeto da memória, beleza? Aqui tem um esquema de expressões condicionais que a gente também pode usar para retornar de funções. Então, por exemplo, olhem esse exemplo aqui que interessante. Então, ó, fun max vai retornar o máximo entre dois valores, no caso a, b, que são inteiros, que já dá um igual if a maior que b é igual a else b. Ou seja, o que ele vai retornar? Se a for maior que b, retorna a, se não, retorna b. E eu imprimo o máximo de dois elementos. Então ficou bem simplificado isso aqui.
ser chamado de função, colocando o próprio if ali para testar os elementos para ver o que retorna. Certo? Tem algumas classes especiais aqui que a gente não vai entrar agora, certo? Depois mais vocês podem ver. A parte de functionals, isso aqui é bem legal. Então, por exemplo, a gente pode trabalhar com funções de alta ordem, ou seja, no caso aqui eu posso passar a função como parâmetro e eu posso também retornar a função como parâmetro. Então isso a gente já usa no C há anos também, né, no C++, C, e aqui também é bem legal utilizar. Como é que a gente faz? Então, por exemplo, ó, vamos supor que eu estou criando uma função calculate. Eu vou calcular dois números inteiros, que é o x e o y, mas qual que vai ser o tipo de cálculo? Eu posso passar como parâmetro o tipo de cálculo que eu quero chamar. Então, por exemplo, ó, operation. O nome da função é operation. Eu preciso que ela tenha dois parâmetros como entrada e tenha um parâmetro inteiro como saída, ok? Esse último int aqui é o resultado do calculate, tá? Ok? A função que eu vou passar como parâmetro é esse cara aqui, beleza? Então é isso que eu vou analisar. E aí eu vou executar essa operation, que eu não sei qual é, mas eu tenho que passar dois inteiros e vou retornar um inteiro e aí eu retorno para esse function calculate, tá? Aqui eu fiz uma função, já tá, né? Aqui tem a função sum, que tem o que? Int x e int y, e é retornado x mais y, certo? Então, se fizer isso aqui, ó, val sum result é igual a calculate 4,5. Olha, agora a gente passa qual é a função que eu quero que execute, qual é o cálculo, então é a soma. Então eu só passo dois pontos, o nome da função. Okay? Se eu quiser fazer uma função de diminuir, eu posso fazer vamos colocar x int y int é igual a x menos y, ok? Então eu posso executar isso aqui também. Então vamos criar aqui val dim result é igual a calculate 10,4 dim ok? Isso aqui também eu vou mandar imprimir depois, né? Então vem aqui dim result cifrão dim result, ok? Então tá aqui o que eu quero como resultado. Então aqui eu executo a soma, a diminuição, estou pegando dessa função que estou passando como parâmetro, e podem ver, eu estou utilizando sempre esse calculate. E outra, eu não preciso só chamar uma função que eu já criei, eu posso fazer ela inline aqui dentro do meu próprio calculate, dizer o que eu quero que faça com isso aqui, ó. No caso, eu estou passando 4 e 5, e qual é a minha função? É isso aqui, ó. Ele vai pegar os dois parâmetros, certo? O A e o B que estão entrando aqui, que é o 4 e o 5, e vai executar isso aqui, ó. A multiplicado por B vai retornar, e isso tudo ele vai colocar nessa operation aqui, ok? Então eu executo também, não preciso criar a função, só digo que é o que eu quero que ela faça. Então tá aqui, ó, vamos mostrar o resultado, vamos ver se vai executar aqui. Eu já vou colocar lá no VS Code. E vamos executar aqui, tá? Talvez dê alguns warnings, mas a gente não precisa se preocupar com isso. Ok, tá aqui, ó. Resultado da soma, 9. Tá aqui 4 mais 5. Resultado da multiplicação, que é a terceira linha de execução ali que a gente criou aqui em line mesmo, que é 24 multiplicado por 5. E resultado da diminuição, que está aqui, ó, dim result, calculate 10,4, passei outra função ali e retorno 6, certo? Então vocês veem aqui que isso aqui é bem poderoso, a gente pode passar funções como parâmetro também. E também a gente pode retornar funções como parâmetro. Então nós temos aqui a fun operation, certo? Que esse cara vai retornar o que? Alguma coisa que é int como parâmetro e retorna um inteiro, certo? O que eu estou retornando aqui? Um square. O que é square? Dois pontos, square é uma função. Qual é essa função? Função square, que eu passo o inteiro como parâmetro e retorno alguma coisa aqui como parâmetro que vai ser um inteiro. Então isso aqui é x multiplicado por x, que foi o que é a entrada. Então, quando eu for usar isso aqui, reparem bem que eu criei aqui valfunc, né, o nome da função aqui vai ser func. Eu busco lá de operation, então ele vai trazer a operação. E eu retorno println func 2.
É claro, isso aqui a gente pode usar para N coisas. Mais tarde vocês vão ver que isso é bem interessante, né, conforme forem precisando. Nós temos também as lambdas. Lambda é uma coisa muito legal, tá? Porque a gente pode fazer funções ad hoc bem rápidas com lambdas, que elas vão servir para coisas bem específicas, e a gente tem várias formas de trabalhar com essas lambdas, tá? Já vamos ver aqui. Então, por exemplo, ó, val uppercase, então é uma função lambda, então vai retornar aqui no val aqui, que vai ser o seguinte: val dois pontos, eu tenho como passagem de entrada uma string e eu tenho como retorno uma string. O que isso vai ser? Vai ser igual uma operação. O que vai ser essa operação? Eu pego a string de entrada, chamo ela de str, e esse str eu faço um uppercase e eu retorno isso aqui, ok? Então vai ser a nossa segunda linha aqui, que vai ser case 1, hello e tal. Eu já vou tentar executar isso aqui para ver. Retornando, não sei se vai conseguir. Retorna um hello, ok? Tudo em uppercase. Nós temos outra forma também de fazer esse lambda. Então, por exemplo, aqui, ó, igualzinho em cima, passo como parâmetro de entrada string, retorno uma string, e isso é igual a str. Podem ver que agora não especifico que ele é uma string. Eu só não coloco dois pontos de string, porque eu já estou passando como parâmetro uma string. Na inicialização do Kotlin, ele identifica isso. Eu pego esse str e dou um uppercase nele. Outra forma, certo? A terceira forma de trabalhar com lambda. Então eu não digo o que eu estou entrando como parâmetro e o que eu estou recebendo. Mas na hora da operação eu digo o seguinte, ó, eu tenho um str que é do tipo string, isso aqui é o meu parâmetro de entrada, que implica que eu vou fazer alguma execução, que esse é str.toUppercase, e isso aqui vai ser o que vai retornar. É outra forma de trabalhar com lambda. Uma quarta forma aqui de trabalhar com lambda, esse aqui foi desabilitado aqui depois. Uma outra forma de trabalhar é, eu digo os parâmetros, né, o parâmetro de entrada e a saída, e ao invés de ficar pegando a informação, trabalhando com ela, eu simplesmente dou um it, que significa pega esse parâmetro de entrada e dá um uppercase para ele, que é o único parâmetro que foi passado ali. Nesse caso aqui eu dou um it.toUppercase. E a outra forma é simplesmente o seguinte, ó, ainda especifico os parâmetros, entrada e saída, e eu pego string dois pontos toUppercase, ou seja, a minha string de entrada, dois pontos, dou um toUppercase para ela e sai ali ela em maiúsculo. Ah, mas beleza, como é que eu sei que esse cara retornou naquela string? Por causa desse igual aqui, ó, tá, pessoal? Então tá aqui, são três formas de trabalhar com o lambda aqui, que é bem legal, tá? Tem algumas coisas aqui de extensões de funções, a gente não vai entrar nisso ainda. E agora a gente vai vir para collection. Certo? Collection aqui é que nem os array list lá que a gente trabalha com Java, né? List, array list. No caso aqui do Kotlin, qualquer collection que a gente cria, por exemplo, list, ela vai ser um immutable, ou seja, não pode mexer nessa lista, tá? Então eu criei ela e eu não posso modificar ela. Para que eu possa modificar ela, eu trabalho com o mutable list, certo? Então tem a list, não posso mexer nela. Mutable list, eu posso mexer nela. Aí vocês podem dizer, professor, por que eu vou querer criar uma lista que eu não posso modificar? Existem vários motivos para você trabalhar com listas imutáveis. Uma é, em alguma iteração, vocês não querem permitir que vocês possam alterar os elementos nela. Aí vocês fazem operações para poder adicionar elementos, mas não pode adicionar numa imutável. Então, uma forma que o Kotlin utiliza muitas vezes para isso é fazer o seguinte: vocês criam uma lista mutável, vocês fazem uma função para inserir elementos nessa mutável e vocês linkam ela com uma lista imutável. Apesar de eles estarem dessa lista mutável e imutável estarem apontando para o mesmo objeto, na mutável você pode inserir elementos e retirar. Na imutável você não pode mexer nela, mas você pode listar as informações que tem nela, vocês podem verificar, ver. Então aqui ele mostra um exemplo de uso disso, tá? Então mas vocês podem usar mutável também como vocês quiserem, só que de repente em alguns casos pode não ser tão segura, mas ainda dá. Então vamos supor aqui, só contextualizando, aqui fala sobre uma lista de usuários de sistema, e sudoer são os usuários sudos, certo? Que são aqueles que têm permissão de superusuário.
Então, por exemplo, aqui, ó, val system users mutable list. Então, estou criando uma lista mutável do tipo inteira, inicializando ela com alguns elementos. Então, mutable list of. Então, vocês criam uma mutable com mutable list of. Depois vocês criam uma outra, sudoers, vai ser uma list imutável do tipo int, que ela vai ser o que? Igual a system users. Não quer dizer que vocês estão inicializando ela, criando uma nova lista. Não, vocês estão apontando para a lista system users, ok? Quando vocês quiserem inserir ou retirar algum elemento, vocês trabalham em cima dessa system users. Então, por exemplo, ó, uma função para adicionar elementos nessa lista. Fun add sudoers new user int. Então vocês vão lá no system users.add new user, beleza? Vocês estão adicionando elementos nessa lista que ela é mutável, né? Agora, se vocês quiserem, por exemplo, mostrar a lista, então vocês buscam elementos das sudoers. Tá aqui, ó, sudoers, né? Então, ó, get sys sudoers. Então vocês vão retornar uma lista. Tá aqui, ó, sudoers. Essa lista que vocês estão retornando não podem modificar. Então é só para fazer testes, avaliar, mas não para inserir nada, certo? No main aqui, ó, add sudoer 4. Então quando tu faz isso, add sudoer, o que vocês estão usando? Vocês estão manipulando aquela lista que ela é mutável. Que está aqui, ó, system users, ela é uma lista do tipo mutável, certo? E daí vocês imprimem a quantidade de elementos que tem. Então, por exemplo, get syssudoers, isso aqui vocês chamam um método, né? .size. Observe que quando eu for trabalhar no nosso println, e não é simplesmente uma variável, mas um chamado de um método, ou etc., ou é mais composto, a gente coloca entre chaves, tá? Beleza? E aqui, ó, get system users, a gente vai fazer um for each só para mostrar na tela. Então tá aqui, ó, e igual ao println some useful info from e etc. Então vocês vão mostrar alguma informação e vocês não podem adicionar nesse get system sudoers.add. Isso aqui vai dar erro, tá? Então isso aqui é só mostrar que dá para utilizar esse esquema de imutável e imutável como uma forma de segurança do colecionável de vocês, ok? Beleza, deixa eu tentar executar isso aqui. Tá aqui, ó. Beleza? O set é igual a uma lista. Só que o set não permite elementos iguais. A lista permite. Certo? Ok? Então, por exemplo, isso aqui. E da mesma forma como uma lista, para vocês poderem modificar, ele tem que ser do tipo mutável. Ok? Então, mutable set e mutable set of. Senão ele é imutável. Tá? O map. O map aqui no Java, vocês têm uma chave e vocês têm um valor. Ok? E também vocês têm que trabalhar com o mutable map se vocês quiserem mudar esse cara aqui. Tá? E quando vocês inicializam com o mutable map off, vocês fazem assim, em vez, por exemplo, aqui a gente coloca a chave to valor. Então, por exemplo, 1 to 100, então é a chave valor, vírgula, chave valor, vírgula, chave valor e por aí vai. Então, para inicializar. Okay? Quando vocês fizerem um for each nisso, então vocês pegam lá a nossa lista, ponto for each, abre chaves, fecha chaves, e vocês fazem, por exemplo, no caso aqui eu chamei a chave de k, vírgula v, que é key, vírgula value, né? Então a chave valor, e eu dou um print nesses caras aqui que eu estou retornando como parâmetro, ou seja, nessa estrutura aqui, for each aqui desse meu map. É legal que eu também posso trabalhar com filtros, ok? Então, por exemplo, eu quero retornar só os números positivos. Por exemplo, eu tenho uma lista aqui de números, 1, menos 2, 3, menos 4, 5, etc. Eu quero retornar só os valores positivos, então eu faço o seguinte, ó, val positives, eu vou criar uma nova lista, em que eu vou ter números.filter, x, eu vou retornar x, tal que x é maior do que zero. Ok? Então eu vou retornar x, tal que x é maior que zero. Mas eu posso facilitar isso. Em vez de fazer retornar x, tal que x é maior que zero, eu só coloco o it. Retorna isso maior que zero. Pronto. It. No caso aqui é o menor, né? Porque o outra lista é negativa, né? E beleza. Então em vez de usar o x, tal que x, vocês usam só o it. Isso facilita um pouco na hora da escrita, tá? Tanto um quanto o outro tá correto. É só o esquema de diminuição de código, ou visualização, ou costume.
O esquema do map, ó, esse map não é igual ao map maiúsculo ali em cima, que é um chave valor. Esse mapzinho aqui é para vocês executarem operações numa lista. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma lista aqui de números, certo? Aí eu crio uma outra lista que vai receber numbers.map, que vai ser, vou retornar x, tal que esse x vai ser multiplicado por 2. Então eu retorno x multiplicado por 2, vai ter a segunda lista. E a triples vai ser numbers.map it multiplicado por 3, ou seja, aí em vez de usar x tal que x, etc., eu utilizo it, que facilita bastante, tá? Aí tem algumas coisas, né? Então, por exemplo, find, vocês podem procurar um valor numa lista, find last, count, vocês retornam quantos elementos tem nessa lista, dá para contar os elementos, fazer modificações, retornar uma parte numa lista, retornar o mínimo e o máximo dessa lista, o menor e o maior. Dá para vocês fazerem ordenação, desordenação da lista. Esse zip também ele é bem interessante porque vocês podem juntar duas listas, certo? Então, por exemplo, se você retornar um par de uma lista aqui, por exemplo, A, zip B, como é que isso aqui vai mostrar? Vai mostrar, no caso essa lista aqui vai mostrar, por exemplo, A,1, então vai ser um subelemento dessa lista A,1, B,2, né, e por diante. Ou vocês podem simplesmente, deixa eu colocar isso aqui no meu código lá, porque aqui não está rodando, tá? Então, certo? Então deixa eu apagar aqui. Tem que salvar isso aqui. Salvar, executar. Tá aqui. Então vamos ver, ó. A primeira lista tem 3 elementos, A, B, C. Aqui deu um erro, vamos ver. Ah tá, só está dizendo que ela nunca foi usada, né? Porque eu tenho que dar um print L, né? O bom seria executar aqui. Eu não quero fazer um for each, etc. Tá? Bom, depois vocês tentam executar aqui, certo? E aí ele faz a combinação. No caso desse reduce, o que ele faz? A.zip.b, e aí você diz como é que você quer retornar. Tendo A e tendo B, coloca eles juntinho, cifrão A, cifrão B, tá? Então é isso que dá para fazer também aqui com isso. E tem outras coisas, escopo de função, delegation, certo? Tem várias outras coisinhas legais ali que vocês podem ver do Kotlin. Isso que é o que eu mostrei para vocês é o mais básico, tá? Coisa que a gente faz bastante em Java e de repente como é que a gente pode fazer no Kotlin, algumas coisas diferentes, né? Então meio um comparativo, dá para vocês fazerem um paralelo ali com Java, certo? E tentar trabalhar com esse ambiente aqui, tá? Então por mais que hoje aqui não tá muito bom, algumas coisas aqui não estão rodando muito legal, certo? Normalmente esse ambiente ele é muito bom para vocês testarem as coisas, tá? Então no próprio ambiente vocês vão lá, testam e tal, e vocês podem aprender. Então eu sugiro que vocês deem uma boa pesquisada nesse ambiente, vejam os outros exemplos, tentem aprender as outras coisas que tem ali, né? E tentar aprender um pouquinho do Kotlin em casa. É uma linguagem bem compacta, é bonita, é fácil de se ler e ela é bem poderosa. Ok? Então eu fecho aqui minha aula e obrigado por assistir.